Olá, toda semana aqui no Câmara Livre nós conversamos sobre trajetórias de vida e o que pensam sobre a vida cada um. A ideia é transformar, fazer com que essas informações de troca sejam oferecidas a você em casa, para eventualmente você conversar também com o seu interior, com o mundo ao seu redor. A ideia do Câmara Livre, portanto, é trocar experiências de vida pensando em mudanças de trajetórias. José Roberto Ortega Júnior, muito obrigado por vir conversar conosco. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade, Nelson. Por que medicina? A esta altura você consegue responder sobre qual olhar? Por que eu escolhi a medicina? Essa é uma coisa que faz muito sentido hoje, mas nem sempre isso foi tão consciente. Quando eu estava no cursinho, eu ia fazer biologia marinha, adorava biologia marinha, os animais, e eu passei por uma experiência transformadora da rota da minha vida. Eu tinha uma bisavó que já era nonagenária e ela estava muito doente, acamada, e começou a ficar demenciada. E a minha mãe resgatou ela de uma instituição de longa permanência, antigamente conhecido como asilos, né? Onde a minha tia-avó tinha colocado ela. E falou, não, vai morar com gente porque eu respeito esse ser humano pela sua trajetória, pelo quem foi, pelo que me criou, né? Praticamente, minha mãe dizendo. Falei, então ela veio morar com a gente em casa. E quando eu estava no cursinho, com mais ou menos uns 18 anos e meio, ela ficou muito doente e ela foi cuidada em casa, foi assistida por um médico, um clínico. E em um determinado momento ela ficou muito ruim, ele falou, olha, daqui para frente só se levar para o hospital. Mas ela já não comia, ela já não falava, ela já estava muito debilitada. Eu falei, não, doutor, a gente não quer isso para ela e nem ela ia querer isso para ela. E a gente cuidou dela em casa e ela veio falecer em casa nos meus braços. E daquele dia em diante eu falei, não vou cuidar de bicho, eu vou cuidar de gente. De certa forma, estamos ambos cuidando de pessoas. Você numa relação, claro, médica profissional, nós aqui trocando informações, tentando tirar desses outros tantos profissionais essas outras experiências de vida como eu apresentei. Que memória afetiva você tem de sua infância? Quando você olha para o tempo e olha lá atrás, o que lhe chama a atenção do menino? Tem alguma fração de algum fato que lhe vem recorrentemente na cabeça? Tem no sentido de abandono, porque era eu e minha mãe só. E ela tinha que trabalhar e tinha as demandas da vida, e eu acabei por muito tempo, ou por um bom tempo, tendo que me virar e me cuidar, né? E isso hoje depois se transformou e sofreu uma metamorfose em poder prover cuidado, em poder estar ao lado, em poder acompanhar, em poder efetivamente cuidar. Eu acho que essa foi a grande transformação das lembranças da minha infância que hoje interferem em quem eu sou hoje. E outras lembranças, né? Porque minha mãe tinha farmácia, então eu cresci no balcão de uma farmácia. Eu aprendi o alfabeto no balcão da farmácia. A, S, Aerolin, Aerotide. Então, assim, eu aprendi a ler nomes de remédios no balcão da farmácia. Então, também estar em contato com esse mundo de medicamentos e de cuidados também é uma coisa que permeou bastante a minha infância. Hoje você está na hematologia, na oncologia, enfim, em contato natural com outras tantas especialidades em função da própria rotina do dia a dia da profissão. Você consegue imaginar em que sentido a dificuldade do leigo que não conhece patavina nenhum sobre nenhum tipo de remédio, que não sabe exatamente o que ele precisa ou está apavorado com algo que está lhe incomodando e ele não sabe de onde, e você pode dar destino para aquilo naquele momento? Isso é uma coisa muito importante. E com o despertar da consciência que a gente vai ganhando ao longo da vida, a gente começa a perceber que existe essa dinâmica, que muitas vezes a necessidade de uma medicação, a necessidade de um exame tem um fundo bem maior. Um exemplo rápido que eu tive hoje no consultório, hoje mesmo. Uma menina me procurou e falou, olha, eu estou me sentindo muito mal, eu estou cansada, eu não consigo mais fazer minhas atividades do dia a dia, estou estafada, e eu vim aqui fazer um check-up.
Poderia otimamente pedir os exames, fazer um exame físico, faz os exames, volta aqui semana que vem. Mas 5 minutos a mais de conversa, ela me relatou, olha, eu sempre trabalhei como limpeza, como faxina, e agora eu estou começando a fazer um curso técnico, então do emprego eu estou sendo demandado intelectualmente. Então eu trabalho de manhã, estudo à noite e ainda tenho minha casa. E eu fiz para ela 2 perguntas. Você se sente sobrecarregada? E você não tem medo de dar conta dessa nova demanda? Ela desmontou. Emocionalmente chorou, ficou emocionada. No primeiro momento isso pode assustar a pessoa e falar, puxa, o que eu fiz, né? Não, eu coloquei ela em conteúdos que vinham dentro dela e que ela não estava se dando conta. A gente está falando de humanização da relação médico-paciente também. Como você vê a medicina ocidental muito alopática comparada com outras possibilidades de correntes e tendências que trabalham em outro universo? A medicina e, na verdade, a sociedade inteira como um todo, ela caminhou muito para a especialização. Hoje a gente tem vários meios e métodos de produção para as diferentes demandas desse homem, desse ser humano hoje tão complexo que existe na sociedade humana. Isso, por um lado, é muito bom, porque consegue lidar com diferentes demandas que hoje existem na sociedade. Mas, por outro, a gente pode perder o sentido do todo, o sentido de todo um processo e de um ser humano. E eu acho que esse olhar a gente precisa começar a desenvolver agora com mais cautela em qualquer área que a gente esteja, para a gente conseguir realmente abordar esse ser humano nessa sua necessidade. Não é só a aparência, existe muito mais coisa além dessa primeira questão. O que o médico ou o cidadão, José Roberto, pensa sobre as chamadas doenças de origem psicossomática? A psicossomática, ela é um modo de a gente poder olhar e observar os fenômenos do ser humano. Mas do ponto de vista particular, existem outras coisas além da psicossomática que a gente ainda não consegue entender plenamente por esse meio de raciocínio. Claro que os nossos sentimentos e as nossas emoções interferem diretamente no nosso organismo, mas não de um modo tão maquinal. Existe um modo muito mais, que eu diria, da alma, que eu diria do espírito, que permeia essa entidade humana, que é implicado nos mecanismos de doença. A gente conversou bastante sobre os chamados cuidados paliativos ou tratamento paliativo. Para quem não conhece, significa que alguém cuja doença está classificada com diagnóstico e prognóstico, que o fim, no sentido de finitude, é real, é objetivo quase concreto, ainda que a gente não possa dimensionar isso em horas, em meses ou em anos, se for o caso, e entra o Dr. Ortega nessa relação. O que é fundamental no princípio dessa intervenção logo na origem? Eu, médico, fui chamado para tratar de um caso de cuidado ou tratamento paliativo. O primeiro ponto que necessariamente precisa ser visto é o ponto de vista físico. Porque a gente tem uma pirâmide de necessidades que precisam ser preenchidas. E a mais básica delas está relacionada com a fome, com o sono, com a sede, com a dor. Sem eu passar e deixar toda essa base da pirâmide muito bem trabalhada, eu não posso ir para nenhum outro questionamento. Então, o primeiro ponto ainda é o material, é o físico. E eu acho isso uma expressão linda, porque em inglês, médico é physician, que da tradução é físico. Então, a gente tem o dever primordial de cuidar do físico, primeiro de tudo. Mas depois disso, a gente tem outros patamares que a gente precisa obrigatoriamente galgar se a gente quer cuidar de maneira integral de um ser humano. Esse tratamento, então, significa, já pensando no leigo que está nos acompanhando, que eu tenho que olhar para aquele ser humano de forma integrada, inclusive os que estão ao redor? Sim, porque a primeira coisa é o físico, como a gente já falou. Segundo nível,
é o nível fisiológico. Sede, sono. Depois a gente passa por um nível de aceitação, de segurança. Eu tenho bem-estar, eu tenho minha casa que me promove segurança. E depois a gente vai para uma aceitação. Eu tenho aceitação dos meus próximos, eu tenho vínculo, eu me sinto amado, eu me sinto querido. Qual é o meu papel nessa sociedade? E aí, obrigatoriamente, a gente tem que passar por um outro nível de falar, bom, se o bem-estar do meu paciente depende do outro, eu preciso olhar também para o outro, não só para o paciente. Quem é o familiar que está ao lado dele? Que eu posso ser um controlador dele de maneira muito boa, deixar ele livre de sintomas que tragam desconforto. Mas se ele não se sente amado pelo pai, ou quisto pelo filho, o mínimo que seja, que outras dores que eu não cuidei que eu poderia ter abordado? Neste caso, tentando ser objetivo, com o parente no meio, nós estamos falando de tratar a vida através da morte, em algum sentido? As doenças, como o espectro menor da morte, precisam ser tratadas e abordadas no sentido de entendimento e significado na nossa vida. Porque o sofrimento por si só, ele é morto. Morto no sentido de não trazer significado e vida para o ser humano. Porque porque meu pai me deu um tapa na cara quando eu tinha 2 anos, por exemplo. 3 anos. Minha primeira lembrança do meu pai me dando um tapa na cara, por exemplo. E eu fico me perguntando o resto da vida, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? Isso se fecha. Mas se eu transformo o significado para isso, aí a gente começa a tratar vida, significado, a partir de um contexto que seria morto. Isso sim. No caso real do tratamento paliativo, é igualmente importante sim, mas igualmente pode ser trabalhoso lidar com as questões psicológicas, médicas dos que estão ao redor, tanto quanto aquele que é vítima ou é paciente dessa história? É muito trabalhoso e de certo ponto doloroso. Porque quando eu realmente olho para a sua dor, eu me vejo. E eu sinto a sua dor se eu olho para você como um verdadeiro ser humano. E se eu não tenho essa dor em mim, razoavelmente curada, tratada, estabelecida, eu não vou conseguir lidar com isso. E daí, às vezes, a frieza e o distanciamento que a gente tanto vê na sociedade como um todo. Porque eu não consigo lidar com isso, porque eu não lido bem com isso. Então, é trabalhoso, é doloroso e requer um exercício constante de aproximação e entendimento. E a gente diferencia simpatia de empatia. Sim é junto e patos sentimento. Simpatia, eu sinto o que você está sentindo. E empatia é, eu entendo a sua dor e eu estou aqui para ajudar você na sua dor. Claro que isso não é tão simples. No dia a dia muito se confunde. Mas é um exercício diário e por isso às vezes trabalhoso e doloroso. Tem um protocolo? Qual é a relação dentro da medicina para aquilo que é considerado, lógico, algumas doenças já estão bastante solidificadas do ponto de vista científico até esse instante de que, olha, este diagnóstico é de doença terminal. Este diagnóstico tem algumas outras variáveis. Nós estamos falando de alguns casos específicos do ponto de vista da medicina? Existem os pontos, as doenças clássicas, né? Os quadros mais típicos. Então, a gente considera um paciente com uma indicação de cuidados paliativos quando ele tem um diagnóstico de uma doença que não é mais curável, esse é o primeiro ponto, uma doença que não é curável e que é ameaçadora da vida. Porque a hipertensão não é uma doença curável, é uma doença crônica. Só que naquele momento ela não é ameaçadora da vida. Então é um paciente que, em princípio, pode seguir sua rotina diária normalmente. Agora, a partir do momento que essa hipertensão desenvolve, por exemplo, uma insuficiência cardíaca e o coração começa a ficar fraco e essa insuficiência cardíaca se torna irreversível, ela vai progredir, ela vai evoluir no conhecimento atual da medicina, é importante que a gente comece, então, a imaginar como as coisas vão caminhar. Então, nós tratamos de insuficiência cardíaca,
doença pulmonar obstrutiva crônica, ou seja, aquela bronquite crônica, aquela doença crônica do pulmão que vai causando falta de ar progressivamente. A gente fala das demências, que hoje no estado da arte da medicina acabam evoluindo para um quadro avançado. A gente fala do próprio câncer, como uma doença também que muitas vezes pode ser considerada como incurável em alguns casos e que vai progredir. Então a gente começa a atuar. Mas não são os fatos excludentes, a gente corre em paralelo. Porque à medida que a minha capacidade de modificar a doença pela medicina atual vai se ficando extinta, vai diminuindo, e a minha possibilidade de controlar a doença vai diminuindo à medida que a doença vai prolongando, o cuidado paliativo vai ganhando espaço e vai ganhando importância. Porque começa a ter o princípio da proporcionalidade. O quanto que eu vou demandar de esforço e tratamento e sofrimento que o tratamento médico eventualmente pode causar, com um benefício muito pequeno. Temos uma palavra-chave, então, aí, que é tratar, a partir de um caso concreto de tratamento paliativo, da dignidade até o dia em que a matéria sucumbe. Porque a gente vai perdendo capacidade de cuidar da matéria, mas a gente vai intensificando o cuidado da alma, a gente vai intensificando o cuidado dos relacionamentos humanos, a gente vai intensificando o cuidado do espírito e da religiosidade, do que seja importante para aquela pessoa. Não é a gente dogmatizar ou trazer uma religião, mas qual a sua relação com o ser criador? E às vezes a pessoa pode não ter nenhuma relação, ela pode ser totalmente agnóstica. Tudo bem, então vamos trabalhar hoje o que é importante para você dentro do que você acredita, mesmo que seja não acreditar em alguma coisa. Eu não antecipo a morte, neste caso, lógico, mas eu também não a protelo de forma desmedida. A gente entende como princípio básico que a vida é um bem maior. E a gente zela por ela até o último dia da vida dela, da existência dessa vida. Mas a gente respeita tanto e tem tanta honra por ela que a gente entende que ela existe um fim na matéria como hoje é conhecida. E por isso a gente zela por esse ser humano. E não é uma questão que seja minha, porque eu conversando com pacientes com doenças avançadas, em estado bem próximo, todos eles se encontram em paz. Hoje eu atendi uma senhora de 90 anos, uma senhora simpaticíssima. Ela falou para mim, dos altos dos seus 90 anos, doutor, eu estou em paz. Minha missão aqui está cumprida. E ela estava muito bem nesse sentido. Agora, a acompanhante dela tinha uma série de questões. Dela, não da paciente. Mas vamos abordar. O que é o testamento vital nessa relação também, para transferir mais um pouquinho de informação? O testamento vital é um instrumento importantíssimo que traz segurança ao paciente de como ele gostaria e o que ele acredita que seja importante nos últimos dias da vida dele. Ele assegura de modo escrito e claro o que ele gostaria que acontecesse ou o que não acontecesse nos últimos dias da vida dele. E então a gente se pergunta, como eu gostaria que fosse o meu último dia de vida? E para todos que eu perguntei até hoje, e foram alguns, nenhum deles falou para mim, foi numa UTI, que eu queria que fosse numa UTI, entubado, com aparelhos, sozinho e numa cama, nu. Ninguém. E aí fica um grande paradigma, porque a gente oferece isso a um ser humano se a gente não ofereceria isso para nós mesmos? Eu falo a gente como humanidade. Sim. Mas o testamento vital, o paciente ele pode, enquanto lúcido e ativo, escrever e registrar em cartório. Olha, eu não quero ser entubado, eu não quero receber sonda, eu não quero isso. Mas sempre não. Em quais condições? E aí o médico tem um caráter importante. Nas condições em que a doença for irreversível, que isso seja visto e analisado por 2 médicos diferentes, que já não existe uma perspectiva de que eu tenha uma recuperação de uma vida que para mim seja útil, e para mim vida útil é
Por exemplo, conversar com os meus familiares, estar acordado, estar contactuando e não no estado vegetativo num leito, por exemplo. E o testamento vital traz esse instrumento de segurança, mas ele nunca substitui a conversa. E ele pode prever questões muito práticas, como, por exemplo, eu não quero ter dor ou quero minimizar dor, se é que é possível, do ponto de vista médico, a partir de tal situação. Sim. Essa condição de evitar, de não ter dor, é uma questão ampla. Dor do ponto de vista físico, hoje ela é totalmente possível de ser controlada tranquilamente no estado da arte que a medicina está. A gente consegue fazer isso tranquilamente, com medicações certas, com técnicas certas, com recurso adequado. Isso a gente consegue fazer muito bem. E hoje é inadmissível, do ponto de vista da medicina, do nosso estado, que alguém morra com dor. Eu vou pegar o parênteses aqui do caso concreto que nos originou, né, no contato, que é o caso do advogado Eduardo Alferes, né? Aliás, só para transferir para quem está nos assistindo, que era inclusive um pedido dele, através da família, para que divulgasse isso da importância do tratamento paliativo, o que nos trouxe até aqui neste bate-papo no Câmara Livre. E aí uma passagem da esposa, conversando que, olha, ele deixou um bilhetinho na porta do quarto dele. Eu achei aquilo de uma simbologia para entender do que a gente está falando de vida aqui, embora numa situação próxima de morte física, porque ele queria naquelas trocas de turno, da enfermeira que vinha de madrugada, da rotina do hospital, descansar. Ele falou, não queria ser incomodado, porque eu estou me recompondo aqui. O hospital, ele ajuda muito. Ele é capaz de trazer muito conforto para os pacientes nas situações mais extremas. E isso a gente faz o dia a dia no hospital. A gente consegue trazer conforto e acolhimento. Esse é o nosso trabalho no hospital. Por outro lado, o hospital também pode ser um lugar bastante inóspito. Porque existe uma regra de serviços e demandas e prestações e rotinas que muitas vezes são diferentes da demanda daquele indivíduo ali dentro. E essa comunicação ainda precisa ser muito bem trabalhada. E esse recado que ele deixou na porta realmente era muito claro do que ele precisava. E era um modo que tocou muito a equipe no sentido de que realmente ele precisa de um tempo para ele. Nós conversamos também, e me pareceu importante pontuar aqui, sobre a relação do ser humano com a dor. Embora ela faça parte natural da vida, nós temos em certa dose, ou em boa parte das pessoas, dificuldade de conviver e lidar com a dor. Eu acho que existem dores e dores, né? Por exemplo, a nossa capacidade de sentir dor, ela nos protege. Pessoas com doenças neurológicas que não sentem a dor, com 12, 13 anos, elas são totalmente amputadas. Porque elas não sentem dor e elas vão se machucando a ponto de perderem os membros. A dor é um mecanismo importante de sobrevida. É um mecanismo importante para a vida humana. Sem ela, a gente não tem instinto de autopreservação. Nem por isso ela é admissível. Nós, eu falo da área da saúde, quando lidamos com a dor humana, lutamos obstinadamente, eu diria até cegamente, para controlar essa dor. Porque esse é o nosso papel. É inadmissível que uma pessoa tenha dor, hoje com recursos, dor física, com analgésicos amplamente distribuídos e ofertados pelo mundo. Mas isso não me exime de entender que essa dor pode ter um significado maior, como, por exemplo, da autopreservação. Agora, a dor, nós trabalhamos com o conceito de dor total. A dor não é só física. Todo mundo aqui já passou por uma dor de uma perda, por uma dor de saudade. E essas dores vão além. E essas dores também precisam ser abordadas. No sentido de acolher, de acalentar, de entender que ela está ali, mas também de aceitar que ela existe. Quando a gente está discutindo o cuidado paliativo ligado a doenças terminais, é inevitável pensar, como ser humano, até do ponto de vista emocional e comportamental, a relação que as pessoas têm com a ideia
o senhor comentou, de satisfação suprema. Como se isso fosse possível. Com a mudança da humanidade, a gente hoje vive num ambiente muito mais confortável do que a gente vivia. A gente se expõe a riscos muito menores e a gente conseguiu domesticar e dominar o mundo de uma maneira muito maior. Então, a nossa capacidade de resiliência, de tolerância às intempéries do mundo diminuiu muito. E hoje temos muito mais capacidade de extrair prazer do mundo do que tínhamos no passado. Então, isso levou hoje ao ser humano a não tolerar mais nenhum tipo de dor e achar isso inadmissível, e uma busca quase que frenética para satisfação total, para alegria plena e para esse preenchimento constante de prazeres e de vontades e necessidades humanas. E isso acaba gerando uma série de complicações na nossa sociedade moderna. Então, exagero pensar que, de certa forma, as drogas acabam ocupando um espaço nesse mito da questão suprema do prazer, ou de acessar algo que eu não tenha naturalmente disponível, que é discutível no meu corpo aqui, e aí cair para um outro caminho, os psicotrópicos. Porque a busca pelo prazer é nata do ser humano. A gente faz desde o momento que a gente nasce. Isso é próprio do ser humano, o prazer rápido. Eu tenho fome, eu mamo no peito da minha mãe, eu tenho saciedade imediata. Isso é fantástico, isso é necessário. Agora, o que começa a ficar difícil é quando eu busco prazer e saciedade imediata quando eu tenho 40 anos. Porque eu perco a capacidade maior do ser humano que diferencia do animal, que é desenvolver relações humanas mais complexas e prazeres mais duradouros e prolongados. Então, hoje no meu trabalho, eu demorei praticamente 15 anos para desenvolver o serviço de cuidados paliativos hoje aqui na cidade. E hoje isso me dá uma satisfação pessoal prolongada. Que se eu não encontrasse esse sentido na minha vida e não tivesse buscado isso com afinco e vontade, eu poderia estar toda manhã me embebedando, buscando preencher uma coisa que hoje eu não preenchi. Quando a gente conversou sobre a dor e sobre os fundamentos da questão do cuidado paliativo, você citou o livro O Sentido da Vida, para ver a percepção através de um cara que estava num campo de concentração, de descrições que ele faz de extremos, né? Gostaria que você comentasse um pouco sobre essa questão, que me pareceu bastante apropriada para tratar essas simbologias reais. O Viktor Frankl, ele foi um psiquiatra judeu que foi parar num campo de concentração e, como todo psiquiatra, ele tinha uma excelente capacidade de observação do ser humano. E ele notou que existiam judeus que iam para a câmara de gás chorando, desesperados, agoniados, em frente àquele fim iminente. E ele viu outros atrás deles, caminhando serenamente, tranquilamente, de cabeça erguida e em paz, às vezes até abraçados com outros, caminhando para a morte. E aí ele começou a se questionar o que diferencia o ser humano nesse aspecto. E no seu livro, então, que O Sentido da Vida, ele traz que é isso. O que me traz de sentido essa minha atitude e o que isso me preenche. E eu acho que isso é uma coisa que a gente deve olhar com atenção no nosso dia a dia. O que me preenche? O que me traz satisfação? O que eu estou ocupando com as minhas atitudes do dia a dia? Se eu fico em frente ao Facebook 2 horas, olhando, buscando preencher alguma coisa. Se eu estou a cada 2 minutos no meu telefone checando minhas mensagens do WhatsApp, eu estou me preenchendo com o quê? É a modernidade líquida de Bauman, que ele fala do vazio do ser humano, em busca do próprio umbigo, entrando para dentro de si, mas no fundo esvaziando o que tem dentro dele. É exatamente isso, porque o ser humano hoje ele é mais individualista, ele é mais egocêntrico, ele é mais egoísta. E isso é uma coisa fantástica que a gente deve agradecer, porque hoje a gente não admite mais grandes líderes movimentando massas. Hoje, cada vez mais buscamos nossa própria individualidade e isso nos permite fazer escolhas mais livres do que antigamente éramos proibidos de fazer, como as 10 leis ou como grandes
imperadores ou grandes, né, líderes da humanidade que existiram, Egito, Roma. Então hoje o ser humano ele é mais livre para fazer o que ele quer. Então essa individualidade trouxe a ele também o poder da escolha. E agora, nessa época que estamos vivendo, podemos agora, conscientemente, olhar para essas situações e falar, eu quero escolher isso, eu quero escolher. Então agora estamos desenvolvendo a nossa consciência, mas só podemos fazer a partir do momento que somos livres e egoístas. Faz parte do desenvolvimento da humanidade. Não que seja totalmente bom, mas necessário. Um recorte egoísta de curiosidade, meu, pessoal, lógico, para transferir e não ser tão egoísta assim. Eu li e comentei que se o câncer vive em ambiente ácido, se eu der um bicarbonato com água na dose certa para ele à noite, eu estou alcalinizando o corpo. Tem algum sentido? Tem, porque não que realmente o bicarbonato seja recomendado para as pessoas tomarem livremente, porque isso pode ter algumas consequências. Claro. Mas, não faça isso. Crianças não façam isso em casa sem a presença dos seus pais. Mas, assim, de uma maneira geral, o processo de multiplicação celular, ele leva ao ambiente enferrujado. Quanto mais a gente se multiplica, mais a gente se divide, as células mais elas trabalham, mais essa máquina ela vai se enferrujando. E ela vai se oxidando, o termo técnico é de oxidação. E a oxidação gera componentes ácidos no nosso metabolismo. Então, quando a gente coloca uma substância básica da química, que é essa substância alcalina, a gente diminui esse ambiente ácido onde o tumor consegue crescer e se desenvolver. Então, de uma certa maneira, a gente pode dificultar o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Quando, voltando para o tratamento paliativo, você faz o primeiro ou os primeiros contatos com a pessoa consciente, plena, enfim, se conta tudo, se discute tudo? Tudo é uma coisa que é muito vaga e muito ampla, né? Então a gente precisa obrigatoriamente entender quem é esse ser humano e entender para ele. A primeira coisa que a gente ouve no dia a dia é, doutor, faça tudo por ele. Sim. E aí, para quem é intensivista e trabalha em UTI, eu vou fazer tudo. Eu vou entubar, vou passar acesso, vou fazer... Vou fazer tudo. E aí, então, a gente pergunta, uma segunda pergunta, para clarear isso. O que é tudo para você? O que é importante? Ah, doutor, faça tudo para ele não sofrer. Ah, então agora estamos começando a clarear o que é esse ser tudo para você. E aí, então, entendendo essas emoções, entendendo esse ser humano, a sua biografia, quem ele é, onde ele nasceu, que movimentos que ele teve importantes na vida dele, a gente pode tomar decisões do que seria importante para ele, o que seria tudo para ele. Mas isso não dá para fazer aos 44 do segundo tempo. Isso tem que ser conversado muito antes. Às vezes a gente faz isso aos 44 do segundo tempo, hoje ainda. Mas a gente pode fazer com uma qualidade melhor se a gente consegue ir lá atrás começar a conversar com você. Quem é você? De onde você veio? Quem você é? E aí é um resgate da medicina antiga, de entender quem é esse ser humano. Então, o tudo deve ser feito, mas dentro da ótica daquele outro ser humano. Mas se conta, por exemplo, no imediato contar, sobre a questão, você está com uma doença terminal no órgão tal, que tem este prognóstico ou essa possibilidade. Isso também depende de ser humano para ser humano. O conhecimento, ele traz muita responsabilidade. E como tudo, ele deve ser usado com muita sabedoria. Alguns reagem com pânico, por exemplo. Sim. Diante de uma notícia fatal. Existem técnicas hoje que a gente domina e estuda e é amplamente divulgado. Comunicação de más notícias. Como dar más notícias. Eu fiz esses dias um seminário aqui para a Prefeitura de Bauru sobre como dar más notícias. Então a gente pode gastar 1 hora, 40 minutos dando más notícias, entendendo. Então depende muito como a pessoa está preparada, como ela está estruturada, qual é o feedback dela, o que é o entendimento dela. Então hoje a gente mede isso e à medida que a pessoa tem capacidade, a gente consegue ir dosificando a notícia, explicando para ela dentro do seu entendimento. E um passo maior, que é um passo humano, é você dar uma notícia
espera ela absorver, lógico, porque não adianta você dar notícia atrás de uma notícia, e depois você propõe uma possibilidade de cuidado em cima daquela má notícia. Então você não só dá a notícia, mas você também propõe uma possibilidade do que ela vai fazer com aquilo. Se a gente puder pensar filosoficamente ou psicologicamente, estamos falando que o tratamento paliativo tem que levar em conta necessariamente as questões de dignidade humana, lógico, mas é de descobrir o sentido da vida para aquela pessoa que está diante dessa situação fatal? O sentido da vida, eu acho que deveria ser uma agenda, isso é uma coisa muito particular minha. Deveria ser uma agenda para cada ser humano. Qual é o sentido da minha vida? Qual é a minha missão aqui nesse mundo? O que eu estou fazendo aqui? Em prol do que eu estou aqui? A doença, ela traz esse chamado para a gente. Ela te põe de volta na realidade, porque ela começa a ter que te priorizar das suas atitudes. E é uma doença fatal, e mais no fim da vida, mais ainda. Isso grita no seu ouvido. Se eu estou me vendo e me percebendo que meu tempo aqui está diminuindo, eu quero fazer coisas urgentes e eu começo a priorizar aquilo que eu tenho. E o nosso papel enquanto acompanhadores desse processo é ajudá-los a olhar o que para eles faz sentido e que ações para eles é importante e devem ser feitas naquele momento da vida dele. Então eu acho que sim, o cuidado paliativo é a busca do sentido da vida para todo ser humano nessa fase tão crítica que a gente vai passar de uma maneira ou outra. Quando você se olha diante dos seus 3 filhos, onde você consegue se enxergar eventualmente neles? Eu consigo me enxergar de vários ângulos, porque como são 3, eu consigo perceber de cada um deles alguma coisa diferente, porque eles trazem pra gente, né? São pequenos espelhos que ensinam a gente a cada dia quem nós somos e nossos defeitos, né? Então, do mais velho, eu percebo o quanto é importante esse acolhimento, o quanto é importante a gente poder acolher e poder cuidar. Eu me vejo muito nele nesse sentido de o quanto é importante que uma infância seja acolhida, seja cuidada e que seja olhada com o carinho que ela precisa ter. Do meu segundo filho, eu vejo o dinamismo, eu vejo a capacidade de enfrentar barreiras e desafiar limites. Ele tem essa característica, está sempre desafiando os limites que os pais colocam, né? Então eu vejo nesse sentido de poder estar sempre lutando e empreendendo para aquilo que acredita e com poder de articulação e de conversa e de buscar o que é importante para ele de uma maneira muito forte. E a criança tem isso muito puro, né? Ele busca isso muito forte. Então eu vejo isso, né, nele e me espelho nele para conseguir cada vez mais poder ter isso, né? E da minha o terceiro filho, ele praticamente se cria sozinho, todo mundo fala, né? Como ser humano autônomo, independente do mundo, como ela consegue se resolver e se adequar de uma maneira única no mundo, independente do outro. Como é importante a gente desenvolver autonomia e autossuficiência dentro da gente, né? Então são 3 grandes lições de vida que eu carrego todo dia comigo. Como ser autossuficiente, como poder interagir com os outros e como também essa nossa interação de dependência e cuidado é extremamente importante. José Roberto Ortega Júnior, eu troquei não mais que 1h30 de conversa contigo nessa boa experiência de troca. E diria sem nenhum receio que foi um prazer conversar com o sentido de dignidade que tem dentro de você. Obrigado por trocar isso com a gente. Imagina, eu que agradeço a oportunidade e essa troca e esse momento de a gente poder transmitir para algumas outras pessoas o que um pouco que brilha dentro da gente. Eu que agradeço. Muito obrigado. O Câmara Livre de hoje conversou com José Roberto Ortega Júnior. Até a nossa próxima troca, na próxima semana, nesse mesmo horário.